Olá, pessoal, começando mais uma aula aqui hoje falando sobre magnetismo e eletricidade, tá? Então, a gente fala sobre o magnetismo, tá? O magnetismo vai estar muito associado ao uso de ímãs, tá? A magnetização ou imantação. E o que vão ser ímãs? Ímãs são substâncias que têm a capacidade de atrair alguns outros corpos, tá? E interagir com outros ímãs. Vão existir dois tipos de ímãs: os ímãs naturais e os ímãs artificiais. E aí, qual a diferença de um para o outro? Os ímãs naturais são aqueles que a gente vai encontrar na natureza. E eles já vão funcionar sem interferência de ninguém, tá? Sem interferência humana para atrair outros materiais. Ele sozinho já vai fazer isso. Em geral, os ímãs naturais são rochas compostas de magnetita. Inclusive, foi com essa rocha que a humanidade começou a visualizar esse fenômeno, via que essas rochas atraíam alguns metais, tá? Esses são os ímãs naturais. E os ímãs artificiais vão ser aqueles que vão adquirir essa propriedade magnética depois de interagir com outro ímã, tá? Então, ele não tinha essa característica e depois que interage com outro ímã, ele passa a ter essa característica. Esse processo vai dar o nome de imantação. Então, a gente utilizou de um ímã para imantar, dar essas características de ímã para um outro material, que aí ele vira um ímã artificial. Algumas substâncias, então, podem interagir com ímãs e ser imantadas. Exemplo, o ferro, o níquel e o cobalto, que são exemplos de metais que podem, então, ser imantados facilmente. Esses metais também vão ser conhecidos como ferromagnéticos. Já os materiais que não vão ser atraídos tão facilmente pelos ímãs, então também não podem ser montados tão fácil, vão ser chamados de materiais não ferromagnéticos. E aí a gente vai ver sobre o magnetismo no nosso planeta. Aqui a gente tem na imagem o polo norte geográfico e o polo sul geográfico, aqui nessa primeira imagem. Polo norte geográfico, polo sul geográfico, tá? Quando você vê no mapa, sempre tem uma orientação que aqui é o norte, aqui é o sul. Ok, aqui mais da Terra, e aqui, ó, a gente tem mais como se fosse cortada, a gente já se vendo dentro da Terra, tá? A Terra, lembrando, está fazendo um movimento de rotação, tá? E dentro dela, no seu núcleo, a gente tem o quê? Um núcleo líquido, tá? Formado por diversos metais, que faz movimentação, tá? E lembra que os metais têm muitos elétrons, então é um núcleo líquido com função de cargas elétricas. Isso vai gerar um campo magnético, tá? Essas cargas elétricas vão gerar um campo magnético em volta da Terra. Aqui o que a gente tem que observar é os ímãs também possuem um polo norte e um polo sul, tá? Os ímãs têm dois lados. Também nosso planeta tem um polo norte e um polo sul. Só que, por isso que o nome daqui está polo norte geográfico, tá? Como a gente vai ver na geografia, por exemplo. Aqui é o norte, aqui é o sul. Só que para magnetismo da Terra, o polo norte geográfico, na verdade, é o polo sul magnético. E o polo norte geográfico é o sul magnético, e o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Então, o norte na geografia é o sul para o magnetismo. E o sul geográfico é o norte para o magnetismo. É invertido, tá? E utilizando desse magnetismo que você tem, que a gente consegue utilizar a bússola, tá? Como é que isso vai funcionar? Ele vai ser sempre atraído pelo polo magnético da Terra, tá? É por isso que se você aproximar um ímã da bússola, a bússola vai ficar desorientada, porque você está adicionando um outro magnetismo muito próximo dele, tá? A Terra, então, funciona como um grande ímã que atrai ímãs menores. Mas se você bota um ímã muito perto, a bússola vai ficar desorientada. E aí depois a gente vê o experimento de Faraday. Faraday vai introduzir, então, um ímã em uma bobina, tá? Mas primeiro, o que é uma bobina? A bobina vai ser um fio condutor em formato circular. A gente está vendo aqui, ó.
faz uma espiralzinha, tá? E o conjunto de várias espirais empilhadas vai ser chamado de bobina. Tá? Então, ele percebeu que quando a gente colocava um ímã aqui na bobina, podia ser percebido eletricidade. Tá? Esse foi o experimento que deu origem à lei de indução de Faraday. E a partir disso, houve o desenvolvimento do eletromagnetismo que a gente conhece. Então, segundo a lei de indução de Faraday, a variação do fluxo magnético numa bobina vai sempre induzir o surgimento de uma corrente elétrica. E esse vai ser o princípio para o funcionamento da maioria dos geradores de energia elétrica que a gente conhece, como exemplo as usinas hidrelétricas, as termoelétricas e também alternadores de automóveis, entre outros dispositivos. E aí a gente vai começar a falar sobre potência e energia elétrica. Tá? O que é potência elétrica? A potência elétrica vai ser a grandeza física que vai estar relacionada com a capacidade que um dispositivo tem de transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia. Tá? Ela vai ser simbolizada, ou seja, ela quem? A potência elétrica por P, aí embaixo, AT, e a sua unidade no sistema internacional é o watt. Tá? A rapidez e a eficiência com que um dispositivo consegue converter essa energia elétrica nos outros tipos de energia vai estar associada, então, à potência elétrica. Então, a potência elétrica, tá, vai ser igual a energia sobre T, que é o intervalo de tempo. Então, a potência elétrica é igual a energia ali dividido pelo tempo que aquela energia está passando ali. Isso é potência. Então, quanto menor o tempo, maior a potência. Então, dois fatores vão ser diretamente relacionados à determinação da potência elétrica no dispositivo: a tensão elétrica e a corrente elétrica. Quanto maior a tensão aplicada no dispositivo e a corrente que passa por ele, então, maior a quantidade de energia que vai ser transformada. E por isso, maior também a potência. Então, por consequência, a potência elétrica também pode ser determinada por essa outra fórmula aqui também. E aí que a gente já vê o consumo de energia elétrica, que é como ocorre, por exemplo, o faturamento, né, como é que é feita a nossa conta de luz. Tá? A unidade de energia do Sistema Internacional de Energia é o Joule, tá? Que é a letra J maiúscula. No entanto, né, a unidade de energia elétrica que é apresentada na nossa conta elétrica é o quilowatts por hora. 1 kW por hora é a mesma coisa que 3.600.000 joules. Tá? O valor que aparece na nossa conta elétrica é referente ao consumo de energia de um mês. Né? A gente recebe a conta todo mês e aí vem o quanto a gente consumiu naquele mês. Mas é possível calcular o consumo de energia de qualquer equipamento elétrico utilizando as especificações de cada aparelho e a equação de potência elétrica estudada anteriormente. Tá? Cada aparelho vai ter uma potência, isso é informado no aparelho, ou então na embalagem do aparelho, em algum lugar isso vai ser informado, tá? E assim a gente consegue ver o quanto que ele está gastando, o quanto ele consome de energia. Tá? Então, para isso a gente tem que saber que a energia vai ser igual ao potencial dele vezes o tempo que ele está sendo gasto. Então, vamos ver um exemplo. Um chuveiro elétrico que apresenta sua potência média de 5.400 watts. Então, isso vai equivaler a 5,4 kilowatts. Tá? 5.400 watts dividido por 1.000, 5,4 kilowatts. Então, e se ele funcionar durante 1 hora por dia, e aí ele está utilizando, por exemplo, 4 banhos de 15 minutos, tá? Ou 2 banhos de meia hora, enfim, por dia vai ter esse chuveiro elétrico vai estar ligado por 1 hora. E ele tem essa potência média aqui. Então, ele vai consumir 5,4 kW por hora de energia elétrica. E aí, no final do mês, o mês a gente vai medir com 30 dias, um consumo para ser calculado vai ser multiplicando esses 5,4 kW por hora, que é o quanto ele gasta por dia, vezes os dias, que são
30. Então, a gente pega aqui, ó, 5,4 kW, que é o quanto eu gasto por dia. E quantos dias eu faço isso? 30 dias. Então, quando eu multiplico um pelo outro, eu acho o quantos quilowatts por hora foram gastos só com esse aparelho, que no nosso caso aqui é o chuveiro elétrico. Isso quer dizer que por mês, nesse exemplo aqui, são gastados 162 kWh com o chuveiro elétrico, tá? Essa conta você consegue fazer com qualquer aparelho. E aí vamos supor que no lugar onde você mora é cobrado 50 centavos por quilowatt-hora, tá? Que é assim que vai ser feito a sua conta de luz, tá? O valor. Vai ser dado, a gente vai pegar todos os equipamentos, o quanto foi gasto, além de quilowatt-hora, e isso vezes quanto vale cada um, tá? Então, se for que é 50 centavos, tá? Ou seja, 0,5 reais, é meio real, tá? Então, daria que só isso aqui, só esse chuveiro elétrico, nesse caso, gastando essa quantidade de energia elétrica e com o valor de 50 centavos para cada kilowatt, daria R$ 81 na sua conta de luz, tá? Então, esse valor, para a gente saber o quanto tem que gastar na conta de luz, a gente tem que ver a potência do equipamento, o quanto tempo aquele equipamento está sendo utilizado, tá? Isso, por exemplo, por dia. E aí, no mês, então, eu usei quantas vezes? Eu faço essa continha e depois que eu já achei quanto quilowatts-hora eu gasto no mês, eu vou multiplicar isso pelo valor que é cobrado por cada um. E assim eu encontro o valor que vai ser cobrado. Ok, pessoal? E aqui a gente encerra a nossa aula.